Câncer de próstata, sai, em nome de Jesus. Sai câncer. Que o Senhor te repreenda todo o mal, todos os pedidos de oração. Pai, todo o clamor do meu irmão nessa noite. Se o meu irmão entrou aqui precisando de libertação, que ele seja liberto, que ele seja curado, que ele seja tocado. Pai, Espírito Santo, age aqui. Ah, Espírito Santo, eu te peço agora, vem com o teu fogo aqui nesse lugar, Pai. Vem com a tua intervenção aqui. Age, Senhor, que não seja um culto proforme, que não seja só um encontro qualquer, mas que agora o Senhor possa fazer milagres. Toca nos corações, Senhor. Toca nos corações. Toca nos corações. Repreende, tira, Pai, todo mal, toda cadeia de engano, toda cadeia de disfarçatez, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o cativo seja liberto, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Ao sentar, coloque o cinto de segurança. Teve um culto desse aí que eu falei, que eu esqueci de falar para os irmãos colocarem o cinto. Aí no final o irmão falou assim: pastor, tu nem pediu para colocar o cinto. Então no ato profético, levanta a tua mão assim, ó, assim, cruzado, isso. Agora bota o cinto. Isso, pronto. Todo mundo agora, ninguém vai cair. Amém? Senhor, eu te peço que a autoridade da tua palavra fale conosco. Porque eu sei que existe uma autoridade na tua palavra. E que ao ouvirmos a tua palavra, nós sejamos transformados, sejamos tocados. Prepara o nosso coração, prepara, Senhor, a terra que é o nosso coração. Que nós possamos estar com o nosso coração pronto para receber a semente da tua palavra. E que a semente da tua palavra venha brotar, venha frutificar. E que possamos ser convencidos nessa noite do pecado, do juízo e da justiça, em nome de Jesus. Amém. Irmão, quando eu oro para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, parece que é uma oração direcionada àquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Eu não sei se quando você ouve isso, né, que o Senhor convença do pecado, do juízo, da justiça, nós sempre reportamos essa palavra, que é também óbvio para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, é direcionada para essas pessoas, sim, mas irmãos, essa palavra é direcionada à igreja, porque mesmo depois de entregarmos a nossa vida a Jesus, na nossa caminhada com Deus, até que Ele nos leve ou que Ele volte, até chegarmos em Cristo, na nossa caminhada, nós precisamos que o Espírito Santo nos convença todos os dias do pecado, do juízo e da justiça. Por quê? Porque nós, irmãos, temos um coração que, se o nosso coração não estiver alinhado com a palavra, nós somos enganados pelo nosso próprio coração. E nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa quando não estamos, porque o coração, nesse sentido, é enganoso. E eu estava preparando esse esboço aqui, né? Nós estamos falando sobre oração nesse mês, né? E o domingo à noite, né? Eu, Tônio, Amanda, quando prega aqui, sempre que nós temos uma série, no domingo à noite nós temos uma liberdade de pregar o tema da série, ou de pregarmos um outro tema. Eu, no mês passado, salvo engano, toda noite eu preguei o tema. Eu preguei de manhã e preguei à noite o tema. Não saí do tema em nenhuma pregação, eu acho, do mês passado. Mas hoje eu quero sair, e eu vou sair do tema, porque Deus... Eu estava meio que tentando dormir, né? Porque quem tem criança pequena sabe que você tenta dar uma dormida depois do almoço, mas geralmente você não consegue, né? E quando você acha que conseguiu, aquela dormida não é plena. Enfim, foi a minha situação. Mas ali, na minha cama, hoje, à tarde, Deus, o Espírito Santo, falou comigo: Glaucio, prega isso. E eu mudei o que eu ia fazer nessa tarde
porque Deus me deu uma palavra, eu creio, e o título dessa é uma palavra curta, simples, não tem nada demais, mas eu acredito que é a palavra de Deus para mim e para você, e Deus tem um propósito sempre nisso. E o título da mensagem, eu não sei se eles conseguiram fazer, mas se fizeram, pode botar aí, que eu também dou tudo em cima da hora, também não posso nem culpar eles, né? Por que não fizeram? Pô, pastor, você também deu 10 minutos antes, mas eles fizeram. Eles são demais. Aparência ou transformação? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Pessoal aí da Contivir, vocês são maravilhosos, tá? Ó, mesmo em cima da hora, eles arrasam. Diz assim: e sede cumpridores, Tiago 1, 22, eu não tinha falado não, ou vocês não ouviram? Tá. Tiago 1, 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um praticante da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Bom, uma das maiores tragédias espirituais não é o pecado visível, mas é não perceber quando se está doente espiritualmente. Existem pessoas que sabem que estão afastadas de Deus, elas têm uma consciência, já estão longe, e até pensam, poxa, eu preciso voltar. Uma pessoa que está longe, mas tem uma própria consciência de que está longe, e ela não está mais no meio da igreja, ela não trabalha mais na igreja, ela não serve mais, né? Ela tem os princípios, ela ama Deus, mas ela sabe que está longe, ela tem uma consciência, mas não está perto, e quem sabe um dia ela fala, vou voltar, quem sabe um dia eu consigo, quem sabe um dia eu retorno. Então, essa é uma pessoa que tem uma consciência, não voltou, não se está mais próximo, mas tem uma consciência. Mas, irmãos, eu quero falar e enfatizar a outra pessoa, essa pessoa que continua na igreja, que continua nos bancos, que continuam vivendo uma vida religiosa, frequentam os cultos, conhecem a Bíblia, cantam, elas oram, elas até trabalham na igreja, mas perderam completamente a capacidade de enxergar a sua verdadeira condição espiritual. O maior engano é aquele que a pessoa pratica contra si mesmo. O engano contra outro não é ruim, mas o maior engano do ser humano é o que ele pratica contra si mesmo. E nós lemos o texto, isso está na Bíblia, eu falo, gente, está tudo na Bíblia. Tiago, ele vai dizer que é possível sim ouvir a palavra, estar na igreja, estar nos cultos, trabalhar, ser dizimista, ser ofertante, trabalhar no Bem-vindos, ser pastor. É possível ser um pastor não praticante da palavra. É possível ser um diácono, ser um baterista, nada contra você, nem contra mim. Ser um tecladista, operar câmeras. É possível. Saiu de novo aqui.
a minha mensagem. O meu iPad, alguém acontece assim, gente, só para me dar uma dica, ele tipo assim, o Notas, ele fica, sei lá, 10 minutos e plum, fecha. Falaram para mim que às vezes tem um link corrompido, alguma coisa assim. Se tiver algum hacker aí do bem, né, depois puder falar, mas hacker, tem que ser hacker santo, tá? Para poder me dar uma dica. Mas toda hora ele vai, vamos, voltando. Deixa eu ver onde eu parei. Que ele sai, eu tenho que ainda ver onde está. Eu falei que o maior engano é aquele que se pratica contra si mesmo. E Tiago, ele vai dizer que é possível ouvir a palavra durante anos, e continuar enganando-se a si mesmo. Irmãos, o evangelho, ele não foi feito ou dado a mim e a você para nos informar. O evangelho, ele foi dado aos homens para transformar a vida daquele que crê. É uma transformação. Você não é mais quem você era. Você não faz mais o que você fazia. O evangelho, ele entra, convence. É como Zaqueu fez. Zaqueu estava em cima da árvore, adoro esse texto. Zaqueu lá, um publicano, ele era um publicano. Ele era uma pessoa que corrompia, que defraudava, que cobrava mais. Ele pegava dinheiro dos outros. E ele ouviu que Jesus ia passar, ele fica de cima, curioso, e Jesus passa, e ele achava que Jesus não ia dar importância a ele, por ser quem ele era. Mas é muito legal que Jesus passa, eu fico imaginando aquela multidão, ele lá em cima da árvore. Imagina, tu com uma multidão, um cara em cima da árvore, quem vai olhar? É como se fosse uma pessoa, pensa aí, você está lá, você não está, não esteja num show de um cantor desse aí, famoso de Copacabana, por exemplo, que fez lá um show que lota. Quem foi o último aqui, você lembra? Quem? Você foi lá, Shakira? Não. Estou brincando. Aí tu imagina que está lá a Shakira. Quantos milhões de pessoas? É 1 milhão de pessoas ali, né? Eu acho. É como se ela, ali do palco, aí você está lá. O que você faz? Você sobe em cima do quê? Sei lá. Do poste. Aí tu sobe em cima, está no show, tu sobe em cima do poste. Aquela multidão de pessoas, ela para o show e fala assim, ei, deixa eu imaginar, quem poderia subir num poste assim, rápido? Sei. Não, Rafael não ia aguentar, não. Daqui a 2 minutos lá, e caía. Aquilo ali, irmão, é só vento. Douglas não consegue, gente. Eu acho que eu mesmo no poste. Aí, eu estou lá naquele poste lá em cima. Não, mas aí. Tudo é hipotético, gente. Eu estava lá para evangelizar. Aí ela sobe lá e fala assim, olha, ei, você que está em cima do poste aí, desce. Por quê? Porque hoje eu vou jantar com você. Jesus faz isso. Jesus passa uma multidão, ele sobe, ele não tinha vínculo com Jesus. E Jesus fala assim, Zaqueu, e Jesus fala assim, Zaqueu, ele fala o nome, Zaqueu, desce daí. Porque convém que hoje eu vá comer na tua casa. Zaqueu foi ao encontro de Jesus e eu penso que é o que acontece exatamente hoje, nesse dia, 12 de julho. Você saiu de casa porque você queria ver Jesus. Você saiu de casa porque Jesus falou, não, eu vou ter com ele, eu vou estar lá com ele, e nós estamos aqui. E de repente, ao chegar aqui nesse lugar, Deus está falando contigo, ei, desce da árvore, porque eu vou comer contigo hoje. Hoje eu vou falar com você. E Jesus simplesmente vai para a casa de Zaqueu, começa a falar do evangelho libertador, ele começa a falar da palavra. E quando termina tudo, Zaqueu, ele simplesmente fala,
hoje eu vou restituir, quantas vezes mais? 4 vezes mais a quem eu defraudei, e eu vou dar metade dos meus bens, sei lá, acho que é aos pobres, não é isso? Quando ele fala isso, Jesus fala, opa, hoje houve salvação e transformação aqui nessa casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu, ele foi transformado pelo Evangelho. O que ele mais tinha de valor, o que ele mais amava, que era o dinheiro, o que ele mais amava, ele falou, eu vou dar, eu vou restituir. Por quê? Porque ele foi transformado pelo Evangelho. Por que eu falei de Zaqueu? Porque o Evangelho, ele foi dado não para informar, mas para transformar. Gente, o pecado, ele cega a consciência. O pecado, ele não endurece o coração de uma vez. Ele vai anestesiando a pessoa aos poucos. É uma dose aqui, é uma coisa aqui que não tem nada a ver. A mentira passa a ser normal. A grosseria vira sinceridade. A avareza passa a ser chamada de prudência. A falta de perdão tem justificativa. O pecado deixa de incomodar. A consciência para de acusar. Em Hebreus 3,12 diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, ele é um engano que endurece o coração, e quando o coração está endurecido, não é mais possível ouvir a voz de Deus, ou nem mesmo perceber que está num caminho errado. O pecado engana. Primeiro ele convence que não é tão grave assim. Depois ele convence que Deus entende. Depois ele convence que todo mundo faz. E por fim, ele convence que não há necessidade nenhuma de mudar. E um grande exemplo disso, de quem brincou com isso, de quem foi endurecido com isso, eu já disse aqui uma vez, foi Sansão. Sansão brincou com o pecado. Sansão, ele andou na beira do precipício. Ele se fiou no seu próprio braço. Falou, não, nunca vou contar o segredo. Eu nunca vou fazer isso. Não, isso de jeito nenhum. E quando ele menos percebeu, foi dito para ele, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono e disse, sairei ainda esta vez como antes, porque não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Essa é uma das frases mais assustadoras da Bíblia, que é a frase, voltando a esse texto de Salomão, é a frase que eu acabei de falar aqui para você. Eu não sabia. Ele não sabia que o Espírito não estava mais sobre ele. Sansão não tinha, quando ele estava fazendo as coisas ainda, ele estava servindo a Deus, ele era o guerreiro ainda de Israel, ele era o grande homem, fazendo tudo, achando, e quando ele precisou de fato agir em nome do Senhor, ele viu que não tinha mais Espírito Santo com ele, e ele estava sozinho, e não adiantava mais agora, Senhor, em nome de Jesus me livra, não tinha mais o nome de Jesus para livrar ele, porque ele não estava mais em aliança com Deus. E é isso que acontece ainda hoje, quando nós nos afastamos, quando nós saímos desse caminho e não percebemos, o Espírito Santo ele vai se afastando também de nós, porque Deus falou, sede santos porque eu sou santo, onde tem pecado, onde tem sujeira, Deus não pode compactuar, Ele não está perto.
Isso não só aconteceu com Sansão, mas aconteceu também com Saul, que perde a unção de rei e nem sabia que tinha perdido. Ele pensava que estava tudo igual, mas Deus já havia se retirado. Há pessoas que continuam cantando, continuam pregando, continuam servindo, mas perderam a comunhão com Deus e nem se aperceberam disso. A religiosidade não substitui a transformação. Frequentar a igreja não significa crescer espiritualmente. Jesus falou com pessoas extremamente religiosas exatamente isso. Ele vai falar em Mateus 23, 27 e 28, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Todo mundo sabe o que é o sepulcro caiado? Sepulcros caiado, quem sabe? Quem não sabe, vou ter que falar a frase de sempre. Fala para mim. Está onde? Está em Marte? Sepulcro caiado. Quem já foi num cemitério? Infelizmente. Coisa horrível no cemitério, né? Não é o Jardim da Saudade não, tá? Porque o da Saudade é bem, né, suave. Eu digo aqueles que têm os mausoléus, né? Já viu? Aquele que tem... É uma casa toda de mármore, é bonito, né? Assim, é bem feito. Você olha assim... Eu nem entendo por quê, né? Eu ainda não consegui entender, porque o cara compra o título do negócio. Caríssimo, é quase um, sei lá. Só para poder ficar aquele negócio bonito lá. Mas o que tem dentro daquele negócio bonito? Morte. É isso que Jesus falou. Vocês por fora estão muito bonitos, mas dentro de vocês só tem morte. Jesus falou que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos. Vocês parecem até homens justos, pessoas justas, mas estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus nunca confrontou mais ninguém do que os religiosos. Aliás, todas as vezes que Jesus foi muito duro, Jesus foi completamente misericordioso com uma pecadora, com um pecador, com um endemoniado, com quem estava longe, com Zaqueu. Jesus foi misericordioso com esses homens, mas com religiosos, Jesus foi com os religiosos que Jesus deu as palavras mais duras. Porque você vai ver que Deus abomina a religiosidade. Quanto tempo faz que você, ou melhor, que Deus não corrige você? Quanto tempo faz que Deus não te corrige em nada? Quanto tempo faz que você não é confrontado pela palavra? Quanto tempo faz que você não chora diante da presença de Deus por causa dos teus pecados, dos teus erros, e você não lamenta dizendo: meu Deus, por que eu sou assim? Por que eu fiz isso? Quanto tempo faz que um sermão, que uma pregação não confronta você diretamente? Ou apenas nós nos acostumamos com o ambiente da igreja? Lá em Tiago nós lemos que a palavra ela funciona como um espelho. A Bíblia é como um espelho. E o espelho não foi feito para nos elogiar. Quando você está diante do espelho, muita gente inclusive sofre. Porque olha para a sua caraça e fala: meu Deus, o espelho não mente. Porque tem gente, não aqui nessa igreja, mas algumas pessoas muito desprovidas. Amém, gente? Não, todo mundo bonito. Para o Senhor, todo mundo é lindo. Mas o espelho não mente. Se você for diante do espelho e você tiver com o seu rosto sujo, ele não vai omitir, você não vai
não vai omitir que o teu rosto está sujo. Ele vai te mostrar que o rosto está sujo e automaticamente você faz o quê? Vai no banheiro, passa água e o quê? E limpa. Se você tiver com o teu cabelo, inclusive meu cabelo, tá vendo? Tá na moral. Mas eu boto gel, porque senão, ó, ele fica caindo. Mas se eu for ali no banheiro e meu cabelo estiver assim, ó, o que eu vou fazer? Gente, eu acho incrível, muito legal eu ter cabelo fazer isso. Eu fico assim, Amanda fala assim, Glaucio, seu cabelo está despenteado. Eu falei, glória a Deus. Aleluia. Senhor, despentei ele. Quem é novo aqui na igreja? Chegou aqui tem 1 mês, 2, 3. Quem chegou aqui no começo do ano? Está visitando. Aí, você? Já me conhecia? Primeiro, assim, está me vendo agora? É isso? Não me decepcione. Você, não, cuidado com a resposta. Você imaginava que eu era careca? Pois eu era careca. Você não imaginava? Gente, que absurdo, né? Olha o milagre da ciência. Mas eu era. E estou incentivando todos os carecas aí que quiserem, né? A fazer. Mas eu, quando eu era careca, deixa isso para lá. Eu só falei isso porque eu falei que o espelho não foi feito para elogiar. E a palavra de Deus é o espelho. É quando nós olhamos para a palavra de Deus e diante da palavra não tem como ninguém se eximir. Nem eu, nem você, não tem ninguém. Nós olhamos para a nossa vida, para nossas atitudes. E Deus nos confronta, e cabe a nós o quê? Mudar ou não. Essa é a decisão é nossa. Mas a palavra nos mostra o que nós precisamos fazer. O espelho foi feito para mostrar a realidade. Quem olha para um espelho e vê sujeira no rosto, toma uma decisão. Antes de limpar, você toma a decisão que vai limpar e que não vai continuar com o teu rosto sujo. Quem olha para a palavra e continua igual, escolheu ignorar a Deus. E a pergunta não é como está o seu irmão, a pergunta é como eu estou hoje. E foi isso que aconteceu também com Davi. Depois do pecado com Batseba, Davi passou meses sem arrependimento, irmãos. Davi passou um tempo, não foi imediato. Davi peca e Davi continua como se nada tivesse acontecido. Davi, simplesmente, ele passa por cima de tudo. E, como dizer, ele mantém, fica tranquilo lá, achando que nada aconteceu, até que Deus vai até ele, através do profeta Natan. Natan conta uma história que você já conhece, de um homem que só tinha uma ovelha. E aí que veio um homem rico e que pega aquela única ovelha, tendo aquele homem tantas coisas, pega lá a única daquele... E aí ele vai contando aquela história para ele, contando. E aí Davi olha para aquele homem que fez isso, com aquele homem tão pobre, tão hipossuficiente. E ele fala, que absurdo! Quem foi esse homem para que eu possa matá-lo? Quem foi esse homem que eu vou lá, eu vou fazer justiça? E Natan está olhando para ele. Ele fala, esse homem é tu, rei. Você é esse homem. Quando uma pessoa está nessa situação de cegueira do pecado, quando uma pessoa está nessa situação em que ela não consegue enxergar suas próprias atitudes que não estão boas, geralmente são pessoas que estão abrindo a boca para julgar outras com muita força. Geralmente são aquelas que estão julgando, que estão falando mal, que estão dizendo, apontando. E quando alguém erra, eles massacram. Eles falam como é que pode, eles falam mal, porque eles não conseguiram enxergar que ele mesmo é igual a eles.
E Jesus vai falar sobre isso, porque ele fala, como você está olhando o argueiro no olho do seu irmão? Se no teu tem uma trave tão grande, ele fala de novo, hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho, para depois você ter possibilidade de ajudar uma outra pessoa. Tudo isso que eu estou falando aqui, irmão, não tem nada a ver comigo. Tudo isso que eu estou falando está escrito na palavra de Deus. E o texto de Tiago que nós lemos aqui, no final ele fala assim, se você ouve e pratica, o que você fizer vai ser bem sucedido. Você vai ser abençoado. Bem sucedido, bem-aventurado. Na verdade fala bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Bem sucedido, mas é feliz. Irmãos, para pensar. O que é mais importante do que você viver nesse mundo com felicidade? Felicidade, mas a felicidade, ela primeiro tem que ser daqui de dentro. Só tem como ser feliz, irmão, no sendo da vontade de Deus. Fora não tem como ser feliz. Você vai ter momentos felizes. Mas ser feliz, e a Bíblia garante, se praticar, vai ser feliz. Então Natã fala para ele, tu é esse homem, rei. Enquanto ele julgava outro, ele não percebia o seu próprio pecado. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? Todos nós. E aí eu quero falar os sinais que mostram uma vida espiritual adoecida. Quando o pecado não incomoda mais, a vida espiritual adormeceu. Quando mentir virou hábito, não tem mais vida espiritual. Quando a pessoa vive de aparência, foi embora a vida com Deus. Quando continua presa a pornografia, adultério, impureza, sem lutar contra isso, foi embora a vida com Deus. Quando é grosseiro dentro de casa e piedoso na igreja, não tem mais vida com Deus. Dentro de casa é um horror, mas na igreja é uma piedade. Quando vive para acumular dinheiro e nunca para servir. Quando não perdoa. Quando perdeu a fome pela palavra. A fome. Vou ler esse texto. Quando perdeu a fome e não sente mais prazer na oração. Quando critica mais do que ama. Quando não aceita a correção. E um exemplo disso, Douglas falou hoje sobre uma advertência, eis que estou à porta e bato, né? E eu quero também falar de uma advertência agora dentro do texto que eu estou falando, que é a igreja de Laodiceia também, uma das 7 igrejas do Apocalipse, quando Deus fala para Laodiceia, vocês dizem, rico sou, eu estou enriquecido, nada me falta. E Deus fala, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O problema não era a condição, o problema era não saber da sua condição. Deus não estava falando mal da riqueza da igreja, porque uma igreja ser rica é o propósito de Deus, é bênção de Deus, e Deus quer que a igreja seja rica sim, que a igreja tenha recursos. Eu creio que Deus quer que essa igreja aqui seja próspera, que tenhamos mais recursos. Aliás, irmão, vamos ofertar mais, dizimar mais que não dá, né? Até dá, mas vamos ofertar mais. Por quê? Porque quanto mais nós temos, mais nós realizamos. Eu penso nisso. Mais pessoas são alcançadas, mais pessoas nós conseguimos, né, alcançar com o evangelho. Porque tudo que você faz para abençoar alguém, irmão, tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não faz. Deus não estava falando mal da condição da igreja. Deus estava falando sobre o fato da igreja não saber e não conseguir enxergar a sua condição de frieza espiritual. Mas o bom é que Deus, como escreveu para Laodiceia, hoje ainda Deus nos chama para o arrependimento. A mensagem termina sempre com esperança, Jesus continua chamando. E aí, o texto depois vai dizer, Deus fala assim lá em Apocalipse para a igreja, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso.
se arrepende. Eis que estou à porta. Vou repetir, Douglas, não é de propósito. É só para reforçar que era de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele eu vou comer. E ele comigo. Jesus sempre está à porta. E está sempre batendo. Mas ele, irmãos, é educado, né? É o mestre das gentilezas. Nunca foi deselegante. Ele fala, eu estou à porta e bato. E ele fala, se alguém abrir, ele não sabe como vai ser bom. Vai ser bom demais. Eu vou entrar. E depois que eu entro, olha, depois que Jesus entra na nossa vida, depois que você dá livre acesso para Deus entrar no teu interior, quando Ele entra no nosso interior, quando nós deixamos Ele mudar tudo, a gente canta, muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas, é para Deus mudar tudo de ele vai tirar o sofá rasgado, ele vai tirar o cupim, ele vai tirar a traça, ele vai jogar tudo fora, ele vai fazendo uma limpeza, ele vai fazer um rebuliço dentro do teu coração, na tua vida, vai dar trabalho, não vai ser fácil, às vezes demora dias para você, né? Meses, anos, mas quando você entra, você fala, agora você deixa. Se ele entrou, ele mesmo vai te ajudar a varrer. Quem Deus ama, Ele confronta. Se Deus está te confrontando nessa noite, você pode ter certeza absoluta de que Deus te ama demais. Eu sempre falo, vir à casa de Deus nunca é uma coincidência. Deus sempre está falando comigo e com você. A pior situação, irmãos, é não ser corrigido. Pensa numa criança que não é corrigida. Pensa numa criança que não teve um pai, que não teve uma mãe. Pensa numa criança que é criada na rua, de qualquer jeito, que não tem ninguém para poder dar uma orientação, vai para cá, vai para... Nós conhecemos, nós temos visto, não é verdade? Você conhece, eu conheço. Pensa na criança que você conheceu, ou que você conhece, que não tem pai, que não tem orientação. Como que essa criança fica? A pior situação, irmão, é não ser corrigido. Bom, para terminar, Paulo ele escreveu lá em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos. Eu queria pedir para os músicos virem aqui. E ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vocês? Se é que não estáis reprovados. Você entendeu o que foi lido aqui? Antes de nos examinarmos, ou antes de examinarmos a vida de qualquer pessoa, nós precisamos examinar a nossa própria vida. A grande pergunta dessa noite para mim e para você é: há quanto tempo você está servindo a Deus? Há quanto tempo você conhece Deus? Essa não é a pergunta, mas é: há quanto tempo Cristo está te transformando? Porque o verdadeiro evangelho ele não apenas muda o lugar onde nós frequentamos. Ele muda o coração, ele muda a mente, ele muda as palavras, ele muda as atitudes, ele muda o nosso caráter. Uma vida transformada, irmão, não é perfeita, mas é uma vida em constante arrependimento. Essa é a diferença.
Não é que nós não erramos, que nós não pecamos, que nós não caímos. Muitas vezes não é isso. Nós podemos fazer isso, isso acontece comigo, contigo. O problema é quando cai e não se arrepende. Nós temos que ter uma vida de constante arrependimento. O verdadeiro cristão cai. Ele cai. Mas ele não faz da queda um estilo de vida. Se você quiser, anota até isso aí para você. Ele até cai, mas ele não faz da queda um estilo de vida. Ele peca, mas não faz paz com o pecado. Você não pode ficar em paz com o pecado. Ele é confrontado pela palavra e se arrepende. Ele levanta, continua caminhando para se parecer cada vez mais com Cristo. Eu creio que esse é o versículo que se encaixa a essa frase que eu falei, é que eles vão crescendo de glória em glória, de graça em graça. Essa é a marca de quem realmente nasceu de novo. Vamos ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos aí. E eu hoje, propositalmente, eu coloquei no meu coração de trazer uma palavra curta. Porque eu queria ganhar aqui alguns minutos para que nós pudéssemos agora também falar com Deus. Para que cada um de nós pudéssemos agora, então, não olhar para ninguém, mas olhar para a gente. Entendendo que nenhum de nós aqui é melhor do que ninguém. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, veja que não caia. A Bíblia diz, sede vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar, devorar. Não se engane, irmão. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E quando nós abrimos a porta e damos uma legalidade para o diabo entrar na nossa vida, ele faz exatamente isso. Ele não é mais ou menos não, ele vai destruir. Ele vai arrasar tudo. Que nessa noite, Senhor, nossos corações, que nós possamos sondar os nossos corações essa noite. Ah, Espírito Santo, essa é a Tua palavra, e a Tua palavra é a palavra que sempre traz cura. Não é uma palavra, ela nos exorta, mas ao mesmo tempo ela nos traz consolação. Porque a exortação do Senhor é para que nós sejamos livres, para que sejamos curados, para que sejamos sarados. O Senhor não nos exorta para nos esmagar, para nos jogar fora, não. Ele nos exorta para que nós possamos ter vida nele. Ah, Pai.
aceitei em troca, recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta eu perceber. Queria que você, de olhos fechados, colocasse a mão no seu coração comigo. E se você puder, seja sincero, primeiro com você. Seja sincero com Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus te chamou aqui nessa noite para que você se examine. Deus te chamou aqui para que você mesmo examine o seu próprio coração com a ajuda dele. E o exame não é um exame feito com a tua intelectualidade, é um exame feito com base na Bíblia, na palavra. Foi o que o Senhor falou à igreja de Laodiceia. Você não sabe que você é pobre, miserável, cego, você é nu. Combinando com o que Jesus falou para aquele homem. E hoje, se pedirem a tua alma, o que você tem para entregar? Eu falei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Deixa Deus falar contigo aí. Deixa Deus tocar em você. Chega de ser inacessível para Deus. Deixa Ele entrar. Ele está batendo. Ele está batendo na tua porta hoje. A decisão de abrir é sua. Quem abre é você. Ele não força, mas Ele quer entrar, Ele quer cear, Ele quer transformar. Onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você,
que a vida é o seu amor maravilhoso e admirável, tão sublime, glorioso. A sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Essa noite é a noite de quebrantamento. É noite de rompimento de grilhões, de cadeias. Deus quer te dar uma vida plena. A palavra diz que, eu disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu quero completar a melhor parte desse versículo. Jesus falou: eu vim, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Tinha uma música muito antiga que falava isso. Nos idos dos anos 90. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. Os que procuram a paz e tem sede de justiça e quer vencer o mal, o escapar da morte, ter vida eterna, não estar em religiões, mas se o homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Vou tentar. Vem, vem, vem. Povos de todas as nações. Se você conhece, canta. Todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Porque não há acepção. Deus chama. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Por o Criador quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Por quê? Porque o amor de Deus é além dos céus, que enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. É com palma. Que procura paz e tem sede de justiça e quer vencer o mal, ou escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim
vai, quer andar na luz. Os que procuram a paz, tem sede de justiça e quer vencer o mal, ou escapar da morte, o ter vida eterna não está em religiões, mas se o homem se voltar para Deus, crê em Cristo, crê em Cristo, crê em Cristo. Aí não dá nem um Jesus ainda, né? Só que não, esse não dá. Mas foi, né? Porque não estava ensaiado. 30 anos que eu não canto essa música. Meu Deus, tô velho. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo, porque a palavra de Deus, ela nunca é pregada em vão, e sempre tem um propósito de resgate, sabe? Eu não sei se você ouviu essa palavra nessa noite e foi confrontado por essa palavra. Deus falou contigo. E assim, eu quero ser muito direto e verdadeiro, porque a cura só vem, irmão, quando você libera a verdade. E se você está aqui e fala: eu estou pastor, eu estou vivendo uma vida religiosa. Deus falou comigo. Eu estou mantendo aparências. Se você quer ser curado disso, você não pode, o que vão pensar, irmão? A aparência é exatamente isso, é o problema. Vai mantendo a aparência, porque o que vão pensar? Irmão, quem vai pensar, o que pode pensar, não pode te salvar. Só tem um que pode te salvar e pode mudar a tua vida. Só tem um, que é Jesus. E ele, antes de mudar a vida de uma pessoa, primeiro ele fala. E depois a pessoa decide que quer ser mudada. Se você fala: pastor, eu estou vivendo uma vida religiosa, eu fui alcançado por essa palavra, mas Deus me despertou. É aí que está a cura, é aí que está o milagre, aí é que está a transformação. É quando você ouve essa palavra e fala: cara, Deus falou comigo, essa pessoa sou eu, mas olha, hoje eu não vou sair daqui como eu entrei, hoje vai mudar tudo, eu não vou ser mais essa pessoa, hoje eu vou ser resgatado e eu vou receber essa transformação. Pastor, já estou muito tempo na igreja arrastando, querendo mostrar uma aparência. Eu estou preso em coisas que eu não consigo sair, mas eu quero libertação, eu quero liberdade nessa noite. Eu quero parar de viver, porque isso é uma prisão, tá? Isso é uma prisão, irmãos, que a pessoa vive, espiritual. Onde você está aí, irmão, você bota. Mas olha, bota a mão no teu coração, você que Deus falou contigo, bota a mão no teu coração. Você fala assim, você pode botar a mão no teu coração e falar: hoje foi comigo que Deus falou, foi comigo, eu sou essa pessoa. Então tu bota a mão no teu coração, isso. Eu não vou nem pedir para você vir aqui à frente, do seu lugar onde você está. Muitas pessoas com a mão no coração. E a palavra de Deus é para isso, irmão. Exatamente para isso. A palavra de Deus é para que nós sejamos curados. E quando você, num ato de fé, põe a mão no teu coração, você está dizendo: cara, Deus falou comigo. Isso é bom demais. Isso é bom demais, porque você teve uma sensibilidade para ouvir. Quando tu não tem sensibilidade é que é ruim, mas quando você escuta e fala: sou eu entendi que é comigo. Agora Deus vai te curar. Agora Deus vai fazer algo novo na tua vida. Senhor, eu oro. Senhor, eu ministro todos esses meus irmãos com a mão no coração, dizendo: eu não quero ser mais religioso, eu não quero mais manter aparência, eu não quero mais só vir à igreja. Eu quero me posicionar aqui hoje, Senhor, contigo. Senhor, eu quero ser a sua vontade, porque longe de ti. Senhor, toma, age, Pai, nesses corações. Quebra as cadeias espirituais do mal, em nome de Jesus. Traz arrependimento, traz cura, libertação. Liberta de vício, vício de jogo, vício de pornografia, vício de álcool, bebida, drogas. Senhor, liberta. Que haja uma libertação interior.
E que a partir de hoje tudo novo se faça, Pai. Em nome de Jesus. Não sei se alguém fala, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus nessa noite. Eu quero renovar minha aliança com Deus. Levanta a tua mão. Você que quer voltar para Jesus. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Nunca entregou? Se tiver, levanta a mão para eu saber. Se alguém quer entregar a vida a Jesus. Não? Se tiver, levanta para eu poder ver, para eu enxergar. Ou voltar para Jesus? Não? Amém. Vamos cantar essa música.